Senhor para todos, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Ronald de Janilson, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Chama Viva, e também diretor do ITCV, Instituto Chama Viva. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. O que quer isso dizer? O que significa a fé do tamanho de um grão de mostarda? E o que pode acontecer quando alguém tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda? E outra pergunta, que é algo corriqueiro que se fala, é: a fé remove mesmo montanhas? Como se costuma falar no meio cristão e meio às igrejas. Então nós vamos falar sobre essas questões aqui nesse vídeo. Se você se agrada desse tipo de conteúdo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui embaixo, dar um like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim repasse para mais pessoas. Clica no sininho para receber as notificações e não se esqueça de compartilhar esse vídeo também para que outras pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus, para que o nosso canal possa crescer. Nós estamos rumo a 1000 inscritos e vamos conseguir logo logo em nome de Jesus. Então vamos lá para o nosso assunto, sem delongas, sem mais demora. A fé do tamanho de um grão de mostarda. O que acontece quando alguém tem uma fé deste tamanho? No capítulo 17, versículo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, está escrito o seguinte: Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então quem falou isso foi o próprio Jesus. No momento em que os seus discípulos não puderam expulsar um demônio que atormentava um rapaz que foi levado pelo seu pai, e Jesus não estava ali quando esse pai chega com seu filho, mas depois Jesus chegou e aí sim o pai foi ao encontro de Jesus. Jesus resolveu o problema, expulsou o demônio do rapaz. Depois que os despediu, os discípulos vieram perguntar a Jesus por que não puderam expulsar aquele demônio daquele moço. E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, a primeira coisa que a gente entende é que expulsar demônios é necessário. Para se fazer isso, em primeiro lugar, ter fé. Tem que haver fé. Jesus está falando aqui sobre o trabalho de libertação, sobre batalha espiritual. E a incredulidade dos discípulos impossibilitou-os de expulsar aquele demônio. E é claro que também depois, mais adiante, nos versículos posteriores, Jesus vai falar também: esta casta de demônio só sai ou não sai senão por jejum e oração. Então faltou fé, faltou jejum, oração para com os discípulos. Mas Jesus, ele tratando de um assunto de libertação, de batalha espiritual, como falei, ele vai falar de forma específica e nos dá uma importante informação a respeito da fé. Ele vai dizer: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Como é metáfora, é uma comparação. Tem tradução que diz do tamanho de um grão de mostarda. Direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí vem a primeira pergunta: a fé remove montanhas? Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar em cima agora aqui nos cards, vai estar embaixo também, depois da descrição, fica lá os vídeos que a gente coloca nos cards, então você vai poder assistir esse vídeo. A fé remove montanhas? Mas eu já vou deixar claro para você que não, quem remove montanhas é a palavra. Tem que se ter a fé, mas se você não fala nada, a fé não vai remover a montanha, a fé não vai resolver o problema. Então é o poder da palavra. Veja que Jesus falou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Direis. Tem que ter a fé, mas tem que dizer alguma coisa. Se você não disser, se você não falar, não verbalizar a sua fé,
e usar o poder da palavra, nada vai acontecer, o mundo vai continuar no mesmo lugar. Mas o que é fé, afinal de contas? A Bíblia explica por si só o que é fé. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11 e versículo 1, onde está a galeria dos heróis da fé, que podemos chamar de o capítulo da fé, está escrito o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então está aqui a explicação para o que é fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu não tenho ainda, mas eu tenho fé, por isso eu espero, mesmo sem ter. E algo mais profundo é a continuação do versículo que diz: e a prova das coisas que não se veem. Então quer dizer, eu espero algo mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não veja possibilidades, mesmo que não seja visível, palpável, mas a minha fé é tão grande, é tão forte, é tão intensa, é tão poderosa a fé, quando ela é colocada em prática, que vai chegar às minhas mãos, eu tenho certeza disso. Mesmo sem ver, sem tocar, eu creio. Então isso é fé. O dicionário diz o seguinte: a fé pode ser definida como um sentimento de crença em algo ou alguém, mesmo sem haver evidências que comprovem a veracidade da proposição. É a adesão incondicional, a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. A fé é um princípio de ação e poder. Então a fé é algo que nos traz uma convicção daquilo que mesmo alguém que não veja e por não ver não acredite, nós mesmos sem ver nós acreditamos. Referente até ao próprio Deus. Nós não podemos ver Deus, mas nós cremos, temos convicção que Ele existe. E por crer, nós podemos sentir. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus, em João 11:40. Então tem que crer para poder ver a glória de Deus e para poder senti-lo, sentir a sua presença. Então isso é fé. A fé pode ter vários significados, como crença absoluta na existência ou veracidade de certo fato, adesão aos dogmas de uma doutrina religiosa considerada revelada, né? E para muitos, às vezes, algumas crenças nossas são consideradas dogmas daquela religião, daquela denominação religiosa, mas na verdade muitas coisas são doutrinas bíblicas. E por isso nós praticamos e cremos e obedecemos e temos fé que o que está escrito na Bíblia é o que Deus determina para nós, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso é fé. Agora é interessante o que Jesus falou: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá e ele vai. Então, você sabe o que é um grão de mostarda? Você já viu um grão de mostarda? Eu vou deixar aqui a imagem agora para que você veja o que é um grão de mostarda, a imagem de vários grãos juntos. Vou deixar também agora a imagem de um grão de mostarda sendo seguro ou segurado por a mão de uma pessoa com os 2 dedos, para que você tenha ideia do tamanho do grão de mostarda. Vou passar para você detalhes do tamanho específico de um grão de mostarda e quais grãos de mostarda existem. Então, sementes de mostarda são pequenas sementes de várias plantas de mostarda. As sementes têm cerca de 2 milímetros de diâmetro. É isso mesmo, 2 milímetros. Ou seja, são muito pequenas as sementes de mostardas. E tem cores que vão do branco, amarelo ao preto. Então ela pode ser branca, pode ser amarela, pode ser preta. São especiarias importantes em muitas cozinhas regionais. E as sementes são obtidas de 3 plantas diferentes: mostarda preta, mostarda castanha e mostarda branca. As sementes de mostarda geralmente levam 3 a 10 dias para germinar, sob condições próprias, incluindo atmosfera fria e solo relativamente úmido. As plantas adultas, que são absustivas, a linguagem chamada em meio aos especialistas na área,
E ela é muito pequena, mas quando ela cresce cerca de 3 metros de altura, né? A mostarda, a planta, ou o pé de mostarda, como a gente costuma chamar. Então é muito interessante que mesmo a fé, aparentemente sendo pequena, Jesus disse que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, pode-se dizer esse monte, transpassa-te daqui para lá. Sabe qual é o problema? Que muitas das vezes não acontece nada nas nossas vidas, nós que estamos dentro das igrejas, adorando a Deus, buscando a Deus, glorificando a Deus, dizendo até que cremos, somos chamados crentes, né? Na verdade somos cristãos, mas se começou a chamar os evangélicos de crentes, né? No começo era protestantes, agora não se fala tanto mais protestantes, se usa muito a expressão crentes. Os verdadeiros crentes são aqueles que têm fé, mas a fé não é algo só que se fala, a fé é algo que se vivencia, né? Na hora da dificuldade, do aperto, se mostra que se tem fé, se coloca a fé em prática nas horas das dificuldades. Então, muitas das vezes, a pessoa não alcança algo de Deus, uma bênção, um milagre da parte de Deus, porque não utiliza essa fé. Não é porque ela seja pequena, que como eu já falei, o que Jesus disse, do tamanho do grão de mostarda. Se for do tamanho do grão de mostarda, é suficiente. Ou seja, 2 milímetros de diâmetro, muito pequena, é o suficiente para transportar um monte de um lugar para outro. E é claro que Jesus estava falando, se referindo à área espiritual, então pode expulsar um demônio da vida de uma pessoa, libertar uma pessoa, pode expulsar uma doença da vida de alguém, pode expulsar um problema muito sério da vida de alguém, seja em qual for a área, através da fé, né? Orando, buscando a Deus, crendo e até mesmo determinando, profetizando, né? Que aquilo vai acontecer, que aquele milagre vai chegar. O próprio Jesus deu exemplos disso durante o seu ministério terreno. Jesus chegou em uma certa figueira que não estava frutificando, porque não era a época dela frutificar, e Jesus amaldiçoou a figueira. E simplesmente quando eles voltaram pelo mesmo caminho, Jesus com seus discípulos, a figueira estava seca. Então olha o poder que tem a palavra. Então é crer, vivenciar essa fé e profetizar, é determinar, é independente de se eu ouvir Deus falar. Tem coisas que a gente tem que usar a fé e profetizar, tem coisas que Deus pode falar conosco, né, a respeito de alguém ou a respeito da nossa própria vida, enquanto estamos buscando a Ele, comunhão com Ele, estamos orando. Deus pode, mas tudo depende da fé bíblica, da fé verdadeira, de uma fé consistente e de uma fé que, além de verdadeira, seja verbalizada. Aí o milagre vai acontecer. Então, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se você falar, se você verbalizar, o milagre vai acontecer na sua vida. Não importa qual o problema, qual a dificuldade, qual a luta que você esteja passando, de acordo com a sua fé, como o próprio Jesus dizia, será feito. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Se você se interessa para aprender mais da palavra de Deus, aqui embaixo eu vou deixar o link do curso Qualidade Bíblica, que é um curso onde você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vai ser edificado através desse curso, que é todo em videoaulas, e vai edificar muito a sua fé, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome de Jesus.